Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, louvado e bendecido o teu nome, obrigado por tua palavra. Fala, Senhor, nesta noite, poderosamente aos nossos corações. Como precisamos não só ensinar as crianças, mas também aprendermos a tua lei, ó Senhor, e nela andar, praticar o que está escrito, aquilo que o Senhor nos deixou, e que a humanidade tem rejeitado, e por isso tanta violência, tanto pecado no mundo. E nesta noite, uma vez mais, nos fale o teu Santo Espírito, usa-me para falar com o teu povo, usa a igreja para receber a tua palavra, seja o teu nome engrandecido, e cada pessoa que é alcançada, abençoada com o teu poder, ó Jesus. É assim que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Podem sentar, minha palavra. A igreja que já me conhece sabe que sempre eu leio esse versículo quando eu vou apresentar uma criança a Deus. Porque na igreja evangélica, todos vocês sabem, que nós não batizamos uma criança inocente que ainda não pode fazer opções. Ao invés disso, nós apresentamos esta criança a Deus, pedindo ao Senhor que dê a ela toda a sorte de bênção, no presente, no futuro, e assim nós oramos e apresentamos a criança. Mas essa palavra que nós tomamos para apresentar as crianças nessas oportunidades, fala para todos nós e nos vai lembrar do passado, a maneira como nós educávamos os nossos filhos, como nós éramos educados. Por exemplo, eu que já sou de certa idade, como foi que meus pais me educaram? No meu tempo de criança, a criança respeitava o pai, só falava quando o pai não estava falando. Se o pai estivesse conversando com a mãe, o filho esperava para depois perguntar. E quando ele interrompia, ele ainda era pequeno e não sabia como proceder, ele era corrigido. Não é assim que você deve fazer. Você só fala depois que eu falar. Agora você pode falar, então eu quero falar. Às vezes, os pais exageravam, né? Nessa educação mais drástica, mais dura, mas fazia parte. Naquele tempo era aceitável. Um filho levar uma surra de vara, no meu tempo isso era comum. Se o filho não apanhasse, o pai não estava corrigindo. Mas mesmo errando, muitas vezes excedendo na disciplina, os pais conseguiam fazer com que a criança tivesse um padrão de comportamento e obedecesse aos pais. E a criança ia crescendo, e quando chegava aos 5 anos, ela já estava muito bem instruída. E hoje, os educadores dizem assim: se você não educar o seu filho até os 5 anos de idade, depois você não consegue mais controlar. Ele passa a mandar em você, ele passa a fazer o que ele quer. E ele continua assim, cresce assim. E vai dar problema na sociedade, porque vai querer proceder da mesma maneira lá fora. Aí vai aparecer aqueles que corrigem, e às vezes corrigem errado. Ora, nós sabemos que, embora nós possamos dar uma boa educação em casa, a rua vai causar a sua influência. A mídia causa influência. Os amigos causam influência. E normalmente essa influência não é boa. E nós temos visto isso por aí. Na realidade, o mundo tem ensinado e os pais em casa não têm ensinado. Hoje eu vi um debate sobre isso, sobre educação. E por que tanta criminalidade, por que tanta maldade no mundo? Porque esta palavra que eu acabei de ler, um único versículo, não tem sido exercido nos lares. Às vezes porque os pais não querem mesmo, outras vezes porque não conhecem a Bíblia. E criar um filho, educar uma criança, é algo muito difícil. Não tem uma regra geral. Eu não sei educar o seu filho educadamente, e você não sabe educar o meu filho eficientemente. Nós podemos tentar, mas nós vamos falhar. E se pegarmos os maiores estudiosos, toda a literatura que tem para educar uma criança, ainda se vai ter falha. Cada criança de um jeito, cada pai e mãe de um jeito. Um homem ao casar com a mulher, vem com a cultura, a mulher vem com outra, se juntam e nascem os filhos.
São muita coisa que se soma ali, para depois criar aquela criança. E a gente precisa de algo sólido para você colocar na cabeça dessa criança e realmente fazer a diferença. E a única coisa sólida e verdadeira que existe é a palavra de Deus. Diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Essa regra valeu para mim. Eu nasci no Evangelho. E minha mãe me educava segundo a palavra de Deus. E eu cresci e envelheci e me mantenho dentro da palavra de Deus. Me tornei um cidadão honesto por causa da palavra de Deus. Mas o mundo tentou me influenciar de diversas maneiras, diversas formas. Mas eu não fui para lá porque eu temia Deus. Como qualquer homem, eu passei raiva, eu tive vontade de fazer vingança. Eu quis liquidar alguém, eu quis fazer o mal. Mas quando eu lembrava dos ensinamentos, eu refreava. Porque hoje, quando você vê a maldade no mundo, as pessoas matando as outras, e agora com 16, 15, 17 anos, e as pessoas dizendo assim, criança, mas são violentos, marmanjos, assassinos, que matam, estupram, fazem toda sorte de mal, e a lei ainda deixa eles do lado de fora, chamando eles de criança. E nós ficamos à mercê dessa sociedade violenta, porque nós somos valorizados e somos honestos. Está tudo invertido, os valores estão invertidos. Nós somos prisioneiros dentro da nossa casa. E tudo isso por uma única razão: se afastaram de Deus. No tempo que eu era criança, nas escolas, era obrigado a rezar. Era uma rigorosidade, porque não podia ter outra religião. Tinha que ter uma única religião. Hoje não, hoje cada um tem a sua religião e a sua liberdade religiosa. Pode praticar o seu culto onde quer que esteja. Então você pode muito bem pegar seu filho e colocar numa escola onde começa a educação antes das aulas com oração. Eu acabei falando só para o meu filho, não, vou colocar você num colégio evangélico, num colégio onde há temor de Deus, porque nos demais colégios, como está acontecendo agora, o aluno não pode ser reprovado, não pode ser chamado a atenção, os alunos batem nas professoras, os professores já não estão mais importantes com a educação, ou seja, está tudo indo para um buraco que não tem retorno, um caminho que não tem volta. E as crianças ficam violentas, e você vendo na mídia, na televisão o tempo todo. A violência aumentando, a revolta aumentando também. Tudo por falta da palavra de Deus. Quando você tem um filho, aí você para pensar, na verdade, você às vezes fez alguma coisa na sua vida que não foi boa, e você se lembra e diz assim: como eu me arrependo de ter procedido dessa maneira. Mas quando você tem um filho, você pensa: eu não quero isso para meu filho. Eu quero que meu filho tenha uma vida melhor que a minha. Olhando para mim mesmo, o meu exemplo, eu não quero que meu filho passe pelas dificuldades que eu passei. Eu oro a Deus e falo assim: eu aqueles dois experimentos, o que eu já experimentei foi muito difícil. Então todos nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Sabe de onde vem esse amor? Esse amor vem de Deus. Porque Deus diz assim: você que é mau, dá boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas ao que ele pedir. Então, quando você olhar para o seu filho e amar seu filho, saiba que Deus colocou esse amor no seu coração, mas para que você o instrua segundo a palavra de Deus. E nesse último versículo que está escrito, eu vou repetir: ensina o seu filho o caminho que deve andar, e quando ele for velho, não se desviará dele. Aí nós teremos uma criança que vai ser educada segundo a palavra de Deus para ser um cidadão honesto, que produz, que é bem visto, que prega a palavra de Deus. E assim nós vamos ter uma sociedade igualmente abençoada, porque se em cada lar a palavra de Deus tivesse valia, o mundo não estaria como está hoje. Nós não estaríamos falando de violência, mas nós estaríamos glorificando a Deus. Eu vejo no tempo antigo, eles chamavam, falavam para os alunos: vamos agora rezar. Nós não tinha que rezar, a primeira coisa que acontecer. Naquele tempo, a igreja evangélica era pequena. Hoje é um terço do Brasil. É uma igreja forte em todos os aspectos, inclusive político. Então nós somos um povo que realmente faz a diferença. Um terço agora, daqui 15 anos, 20 anos, nós seremos maioria do Brasil. Porque o evangelho foi ganhando as pessoas, foi alcançando as pessoas. E hoje a gente faz frente na política. Nós queremos isso, nós queremos aquilo. Então você vai para a escola, como meu filho estuda lá, é o Colégio Batista. Lá é oração. Se você é católico e quer ir para lá, você vai entrar no esquema deles. Se você quer ir para um colégio onde começa com uma oração católica, você vai para um colégio católico. Você pode optar, mas você pode optar, você que é pai, você que é duplo, você que é mãe. Eu quero colocar meu filho numa escola onde tem disciplina, onde se ensina a palavra de Deus.
mas a obrigação primeiro da educação ainda continua sendo com o pai. Aí pesa sobre nós a maior responsabilidade. Porque você é quem ama seu filho, é você que ama seu filho. É você que quer ver o seu filho bem-aventurado em tudo que ele fizer, bem-sucedido em tudo que realizar. E só há uma maneira para isso. Você educando seu filho numa igreja onde se prega a palavra de Deus e crendo que nela está escrito. Aí sim você vai estar fazendo a diferença. Glória a Deus. Por muito que nós guardamos os nossos filhos e protegemos, a hora que ele adoece, nós não podemos curá-lo com o nosso recurso. E às vezes o médico também não consegue. Mas eu conheço um que consegue livrar da doença. O nome dele é Jesus, o que inspirou essa palavra. E se você crer nessa palavra, o seu filho será abençoado, a sua descendência será abençoada. Porque nesta palavra há poder. Aleluia. Glória a Deus. Olha, eu tinha uma vida difícil. Meu pai teve 9 filhos. E não era fácil educar 9 filhos. Mas minha mãe era uma mulher de Deus. Nos educava segundo a palavra de Deus. E até cedia um pouco. Mas como eu amo a memória da minha mãe pelas rigorosidades dela quando me corrigia. Porque depois de me corrigir, ela trazia a Bíblia para mim e falava assim: agora você vai ouvir a Bíblia. E eu temia. Ela lia o livro do Apocalipse, eu tremia nas bases. E eu pensava: meu Deus, eu estou condenado, como ela disse, porque eu não tinha procedido bem. Mas isso fez a diferença na minha vida. Isso tem feito a diferença na vida dos meus filhos. Eu me lembro de Davi, o rei Davi, falando com Salomão, está escrito assim: Salomão escrevendo. Eu era ateu e único na casa do meu pai. Tinha vários filhos que se achavam únicos. E Davi instruía Salomão o que fazer, como proceder. Salomão foi o rei mais famoso da história, depois de Davi. Homem sábio, o mais rico, o mais entendido, o mais perfeito em tudo. Porque ouvia o ensinamento do pai. E o ensinamento do pai para o rei Davi era segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não era outro ensinamento. Quando a minha esposa estava grávida, desde a Rebeca, eu orava e já falava com fé na barriga dela, orando. E lia a palavra para ele. E educava assim, educo ainda hoje. Na minha casa eu chamo para a minha Bíblia, nós oramos. Todas as vezes que eu vou fazer uma prova, qualquer coisa, pai, ora aí, eu oro. E Jesus abençoa. Pai, estou doente, eu oro, Deus cura. Porque Deus é poder. A palavra de Deus tem poder, não é brincadeira. E por que se a palavra me diz o que fazer, eu não faço? Porventura eu quero mal para os meus filhos? Certamente eu não quero, você também não. O que você quer é que o seu filho seja abençoado. Então aqui está a palavra nessa noite. Ensina o seu filho no caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Quando ficar velho, não se desviará dele. Está escrito. É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Diga assim: a palavra de Deus tem poder. Eu tomo posse da palavra de Deus. Ela há de fazer efeito na minha vida. Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus me diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Aleluia, glória a Deus. E sabendo disso, nós ensinamos nossos filhos no caminho que deve andar. Porventura nós também não devemos andar nesse mesmo caminho? Certamente que sim. Quem dera que todo adulto também se ingressasse nesse pensamento de estudar e andar